Esquizofrenia, reencarnações, um corpo, muitas almas, a transmigração das almas, vidas descartadas como se fossem roupas, aquela promessa de imortalidade, os escolhidos, um tal de um Messias Salvador, uma mistura também de Thanos dos Avengers e Tikkun Olam, que é uma coisa que eu vou explicar para vocês. Então isso é o filme Infinity, e essa é a resenha que eu vou fazer para você, cheia de informação. Então vamos ver o que o filme revela? Infinity foi um filme massacrado pelos resenhistas, assim, interessante, a gente vê na mídia um pelotão de gente fuzilando o filme que era para ter sido para o cinema e acabou virando um filme para streaming. E que também é difícil de achar no streaming. Então eu aconselho que você baixe ele para assistir ou então busque nesses sites que disponibilizam filmes para serem assistidos, porque na minha opinião vale a pena assistir, principalmente pelo campo de informação que nós vamos discutir aqui, que são elementos fascinantes para se falar. Então, vamos lá. Então a história vai em cima do ator Mark Wahlberg, que é um ator que costuma ser bom. Aqui ele tá de fato parecendo que fumou maconha, parece um pouco Brad Pitt, com 2 ou 3 expressões no máximo. Ele é melhor do que isso, talvez o diretor não soube tirar grandes coisas dele, ou ele não estava legal, sei lá. Então, ele interpreta Evan McCauley, que tem habilidades que ele nunca aprendeu e memórias de lugares que nunca visitou. E isso assombra sua vida diária. Então, ele acha que tem esquizofrenia, ele é tratado como esquizofrênico, claro, os médicos. Se você vai a um psiquiatra e diz que está vendo coisas que não existem, ele vai te medicar. No final, o Macaulay acaba se automedicando e à beira de um colapso mental. Ele é procurado por um grupo secreto que se autodenomina os Infinitos, lhe revelando que suas memórias podem ser reais, mas são de vidas passadas. Essa é a parte que eu achei interessante para discutir com vocês. Então, os Infinitos, que são uma turma específica, trazem Eva para o seu mundo extraordinário, onde alguns poucos talentosos recebem a habilidade de renascer com suas memórias e conhecimentos acumulados ao longo dos séculos. Com segredos críticos enterrados em seu passado, Evan deve trabalhar com os infinitos para desbloquear as respostas em suas memórias em uma corrida contra o tempo para salvar a humanidade de um dos seus arqui-inimigos nesse momento, que é feito pelo ator Chiwetel Ejiofor, que é um grande ator, diga-se passagem, também nesse filme também está esquisito, que busca acabar com todas as vidas para parar o que ele vê como um ciclo amaldiçoado e interminável de reencarnação. Então, o gênero do filme é mistério e suspense, ficção científica. O diretor é Antoine Fuqua. Foi lançado em streaming dia 10 de junho de 2021, então tá fresquinho. Você tem que procurar qual a plataforma de streaming que você tem e tentar encontrar. Ele tem 1 hora e 46 minutos. Então, o ator principal, como eu falei, é o Mark Wahlberg, que faz Evan Michaels. O Dylan O'Brien, que representa a encadernação anterior dele, como eu costumo falar, encadernação anterior dele, que faz o papel, então, de um tal de Heinrich Treadway, e tem uma passagem rápida, mas bastante marcante. Aliás, ele marcou bem essa presença dele, ficou legal. Rupert Friend, que faz um tal de Bathurst, e o Chiwetel Ejiofor, que eu já falei, né? Ele é o malvado da turma, e o Antoine Fuqua, que é o diretor. Muito bem. Então vamos pegar alguns trechinhos de resenhas que eu encontrei por aí para você ver como é que estava o tom da coisa. O RogerEbert.com geralmente faz resenhas interessantes e ele diz: tenho certeza que Mark Wahlberg, Chiwetel Ejiofor e Toby Jones assinaram o filme de ação de ficção científica de Antoine Fuqua, Infinite, com a melhor das intenções. No papel, a ideia, a premissa, né, soa como uma ideia matadora. Guerreiros reencarnados envolvidos em uma guerra de séculos para salvar a humanidade. De um lado estão os mocinhos, os infinitos, e do outro os nihilistas. Legal que o termo nihilismo significa
uma negação daquilo que é, né? Então, o niilismo é a doutrina filosófica que atinge as mais variadas esferas do mundo contemporâneo, cuja principal característica é uma visão cética, radical e, sobretudo, pessimista em relação às interpretações da realidade que aniquila valores e convicções. Então, eles são contra tudo e todos e, no final, acabam negando tanto que não tem mais nem nada para negar. Esses são os niilistas. Então, dentro desses infinitos que reencarnam sem parar, você tem os believers, que são os crentes, assim traduzidos em português, believers, e os nihilistas, né? Muito bem. Então, aqui há o nihilista, que é o bandidão malvado, que ele é chamado de Bathurst, que é o Ejiofor, no nosso tempo da linha presente, e está em busca de um ovo de prata imbuído do poder de acabar com todas as vidas, suspendendo assim as reencarnações. Então, quem pegar o ovo, não tem mais essa história de uma reencarnação atrás da outra, dessa turma dos infinitos, que eles se lembram das encadernações passadas. Só o Evan é que está com um problema, ele teve um drama lá, e ele teve uma suspensão de memória, então por isso que ele não lembra. Então, apenas um homem, que é esse Evan McCauley, que é o Wahlberg, né, tem informações sobre o paradeiro da tal arma que faz isso, que é o tal do ovo. Ele apenas não sabe ainda, não sabe de nada, ele faz aquela cara de mais perdido do que cachorro de tiroteio. Então agora eu vou pegar um trechinho do site dos rollingstone.com, esse mesmo, rollingstone.com. Geralmente eu pego desse site alguma coisinha. Diz lá: quaisquer que sejam os amplos horizontes implícitos no título infinito, o novo filme de Mark Wahlberg, adaptado do romance de D. Eric Maikrans, que é o título desse romance, The Reincarnationist Papers, de 2009, o filme real é severamente limitado, caso mal passado. É sempre assim, quando pega algum romance, o livro, adapta, encolhe, suprime um monte de informação e de coisas que aconteceram, porque não cabe tudo num filme, e depende muito do diretor também, melhora ou pior. Então é a história que remete a uma linha familiar de conto de origem sobre-humana. Um homem aprende do nada, ele tá, né, falando mal do filme, que os sonhos estranhos que o atormentavam desde que ele era criança, visões tão avassaladoras que ele seria diagnosticado com esquizofrenia em uma idade jovem, são indicadores não de doença, mas de uma poderosa força interior. Aí ele diz assim: existem outros de sua laia, alguns bons, os crentes, outros não, os nihilistas, com esse último impelido à vilania por uma crença severa de que ser incapaz de morrer, em vez de pular de uma espiral mortal para a próxima perpetuidade, é ruim, na verdade. Se não fosse pelo fato de que a solução dos nihilistas para esse problema envolve exterminar todas aquelas espirais mortais, apenas acabar com tudo, para todos, para sempre, eles teriam um ponto sólido. E é verdade. Vou até parar aqui para avaliar. A ideia do filme é muito boa, né? É uma coisa meio tipo Highlander, na verdade. É alguém que pode lembrar de suas vidas, porque de uma forma ou outra existe um emaranhamento de memórias. Eu não tenho como explicar tudo isso para você aqui, mas você não tem uma vida após a outra. Você a percebe assim quando se aplica a linha do tempo espaço-temporal. Então, cada vez que você fala assim, se diz assim, você reencarna perdendo as memórias, bebe a água do rio Leto, como se dizia na Grécia Antiga, e perde a memória, então ressurge, né? Que a gente vai ver isso já já, é bem bonitinha essas colocações. Você ressurge não lembrando de sua vida passada. Na realidade, não é desse jeito, porque o tempo existe no espaço temporal, nessa nossa matriz de realidade. Portanto, uma coisa não acontece após a outra, de fato, e sim todas elas ao mesmo tempo. Tudo existe. Você experiencia
cria, por emaranhamento quântico, blocos de memória, dados que são alocados temporalmente em uma linha de passado, presente e futuro, parecendo então que existe um efeito causal, de consequência, de continuidade. Então, isso é um efeito da mente que experiencia o espaço. Mas aquela vida passada, de fato, não é a sua vida passada. E sim, é sua e não é, porque ela é sua, porque foi emaranhada com você, a título de mente que emaranha mente superior, que emaranha quadros de memórias inferiores. Imagina um triângulo, uma mente, um olhinho superior, emaranhando quadros de memória de vidas distintas, colocadas agora numa linha temporal, parecendo que uma coisa surgiu após a outra. Então é isso que acontece, e você tem então uma memória de algo. É isso que explica tanta gente declarar ter sido Júlio César, tantos declararem ter sido Cleópatra VII, que é a mais famosa, Napoleão Bonaparte. Ninguém nunca foi faxineiro. Todo mundo sempre foi importante na história, né? E por que isso acontece? Porque os quadros de memória podem ser alcançados. De fato, você tem dois padrões. A informação está no tecido espaço-tempo. E quando você a alcança por um emaranhamento quântico, ou por um processo de visão remota temporal em linhas de tempo distintos, você tem uma impressão de que aquilo era você, porque você está olhando sobre os olhos, através dos olhos de um personagem. Então, esse personagem que você está olhando através dos olhos lhe dá a impressão que é você. Porque é assim que funciona a reencadernação, como eu costumo dizer. Você encaderna, né? Tem uma capa nova, como se diz lá naquele filme, a série Altered Carbon, né? Você tem uma nova capa. Eu digo capa de livro, que é a brincadeira que eu estou fazendo. Então, você, ao adquirir uma nova encadernação, você está vendo a realidade através daqueles olhos, daquele campo sensorial dos seus sentidos, né? Criando então realidade. E ao utilizar o avatar, que é o corpo, que você utiliza naquele jogo virtual, a impressão é que ele é você. Agora mesmo você tem a impressão de que eu sou eu, você é você, e que nós estamos vivendo na mesma linha temporal. É só que se você saísse do seu corpo agora, você ia ver o seu corpinho, né? Paradinho ali, meio desligado, e você ia poder passear em volta do seu corpinho e perceber que, de fato, você não é o corpo, mas você está personificado. Personificado por quê? Nesse momento ocorreu um emaranhamento quântico da mente superior que te pertence, através de uma fração dessa mente, você se torna a mente inferior, que é uma personificação. Tem nome, tem sobrenome, tem uma história, né? Então, mesmo que você saia fora do seu corpo e veja o seu corpo e saiba que você não é o corpo, e sim você utiliza o corpo para vivenciar algo real, que é o corpo, a matéria, nessa densidade, te propicia vivenciar, você ainda se vê como uma persona, com nome, sobrenome, história e características. Agora, se você fizesse mais um vu e saísse da persona, você estaria então vendo que você também não é a persona, com nome, sobrenome, história, e sim que você é outra coisa. Só que ao largar a personificação, você então passa a ser alguém com uma mente acima da personificação única e encontra uma razão através de muitas personificações, fora as realidades paralelas, que eu não vou discutir aqui, senão vocês vão ter um nó no cérebro,
Então, esquece as realidades paralelas de uma mesma personificação. Você agora está vendo universos sincronizados, porque cada personificação está em um outro universo sincronizado com esse universo. Então, ao olhar a realidade do outro universo, você a faz através de uma persona, que pode estar incorporada ou não incorporada. Então, tudo isso faz o quê? Não vou deixar isso mais complexo para você. Vou deixar mais simples, né? Tudo isso faz o quê? Faz a questão de mostrar que existe uma razão, por algum motivo, que você desconhece, só conheceria a título de mente superior, essa do vum, essa da segunda tiradinha do corpo, né, de personificação, você entenderia só a nível superior por que está emaranhado com essas outras personas de universos distintos, de espaço-tempo, que fazem sentido como sendo o passado da história da humanidade. Só que pode ser desta humanidade, desta linha de tempo, ou não. Algo muito parecido, ou idêntico, ou que nunca aconteceu nesta realidade. Por exemplo, que você poderia até considerar como um mundo alienígena, porque tudo isso é possível. Okay? Então, a pessoa que é chamada de esquizofrênica, ela, por algum motivo, perdeu o firewall, que é o bloqueio de entrada de informação de outras linhas que não pertencem. Então, ninguém pode entrar nela e ela não pode sair dessa realidade. Então, ela está presa em um universo único e, por algum motivo, esse sistema que bloqueia o universo dela está rompido em grande grau ou em menor grau. E a única forma de controlar isso é suprimindo os chifres de Ammon, que são o sistema límbico cerebral, que são os dois chifres de Ammon, assim chamado pelos egípcios na antiguidade, que sabiam muito bem que são os sistemas do nosso cérebro que controlam memórias entre espaço e tempo. Então, quando esses hipocampos, esse sistema hipocampo direito e esquerdo, perdem esse firewall, esse bloqueador de memórias que não pertencem à percepção de uma linha única temporal, a pessoa é chamada de esquizofrênica e ela se assusta se ela não tem noção de o que lhe está acontecendo. Ela fica doida, porque ela não foi preparada para saber lidar com essas memórias. Por outro lado, se ela é capaz de lidar com essas memórias e ela é instruída, tipo o Evan, que então passa a entender que ele não era um doente, e sim que ele tinha memórias e flashes de memória não explicados, não esclarecidos para ele, ainda não, e que pertenciam a memórias desses outros universos que estavam emaranhados com a realidade dele. E que essas memórias tinham um propósito. O propósito era proteger a humanidade. Aí entra um pouco do messianismo, ele se torna igual o Neo, o escolhido, para proteger a humanidade. Mas é interessante isso aqui. Então, se você conhece algum esquizofrênico, assim, negativamente considerado pela medicina psiquiátrica, você talvez possa melhorar muito a condição dele lidar com isso, se você conseguir fazer com que ele entenda que não é exatamente uma doença, e sim, pode ser uma grande vantagem, se ele conseguir lidar com isso de maneira tranquila, de uma maneira que ele consiga distinguir o que é desta realidade e o que é da outra. Então, às vezes, fica muito confuso com aquele ser lá do Uma Mente Brilhante, que ele tinha grandes problemas do filme, né, Uma Mente Brilhante,
Ele tinha grandes problemas na Universidade de Princeton para saber quem eram os colegas de fato de carne e osso e quem eram os colegas de quarto ou da faculdade que não existiam. E ele ficava falando como se eles existissem, até que ele aprende a identificar quem era da realidade central e quem não era, porque você pode aprender e aprender a lidar com isso, foi o que ele fez, né? Estou falando do John Nash, que ganhou até um prêmio Nobel, né, por economia, não no campo da física, mas sim da economia. Então vamos continuar aqui. Diz assim: basta olhar para Evan McCoy, que é o Wahlberg, o ator, e condenado a uma vida de precariedade, encolhido e estimulado por anos e, portanto, dependente de drogas, não é drogas, e sim de supressores da esquizofrenia. Esse site está malvado demais. Assombrado por sonhos, se é que realmente são, na verdade, eram memórias, desempregado, apesar de ser irritantemente inteligente, e assim por diante. Então, ele diz lá, não é nenhum spoiler dizer que um dia tudo muda. Macaulay conhece as pessoas certas na hora certa, que o colocam no caminho certo, e de repente ele é o cara mais importante do universo. É engraçado, aqui tem na sátira um humor negro. Aí diz lá, existem algumas questões de interesse no cerne do filme Infinito, que é Infinite, né? A ideia, por exemplo, de que os infinitos são seres para os quais os corpos são meros hospedeiros, descartáveis e esquecíveis. Dificilmente um caminho para quem eles são, porque quem eles são é a soma de todos os que eles já foram. Isso ficou legal. Todas as habilidades que eles aprenderam, cada carne que eles ganharam, ou seja, cada corporificação que eles ganharam, eles simplesmente adquirem o conhecimento de todas as outras supostas encadernações. Eu diria, adquirem o conhecimento de todas as outras, todos os outros quadros de memórias de universos paralelos, as suas experiências, e elas são então unificadas neste ser que agora contém muitas experiências. É como o Matrix, quando eles então colocavam aquele negócio na cabeça e colocavam lá o chipzinho de informação e mandavam através do negocinho na cabeça. O Neo aprendia a lutar Kung Fu, aprendia a pilotar avião, a pilotar helicóptero, foi o caso, e por aí vai. Então, basicamente é isso, é um acesso a bancos de informação, porque esses caras tinham isso e o resto não. Então, é essa visão de um grupo escolhido e espetacularmente especial, que utiliza aquilo que seria considerado uma doença como algo vantajoso, né? Lhes dando mais poder, e uma turma com uma intenção positiva. Seria interessante ter desenvolvido no filme os elementos a mais que envolviam isso, e em vez de deixar só um vilão querendo matar todos eles, impedindo então que eles reencarnassem. Então, o vilão antagonista acabou ficando sem graça, e a história, que poderia ter crescido e desenvolvido com uma riqueza de banco de informações e aspectos, é o que se perdeu. Na verdade, é só isso que acho que, de fato, eu concordo com a resenha, que de fato podia ter sido melhor desenvolvido. Podiam ter utilizado coisas do gênero, pegar pessoas normais como eu e você, que não lembramos de encadernações passadas, mas que, entretanto, podemos trazer as inspirações desses bancos de memória que, para todos nós, estão sim sincronizados, emaranhados quanticamente. E que sim, nós podemos expandir o nosso conhecimento se subimos em energia e frequência, em escala tonal, e nos abrimos para um nível de inspiração no mundo a priori, em coisas que não nos são claras agora, na nossa experiência nesse momento, numa realidade anterior, que no caso do filme eles colocam como espaço temporal, e eu quero dizer
uma realidade anterior que pode ser localizada no espaço temporal ou simplesmente na mente superior, onde todo o banco de informação que pode ser rodado nessa realidade física está contido. Então o filme teria ficado incrível se eles tivessem tutorado pessoas normais a chegar a resgatar memórias ou simplesmente adquirir memórias de outras linhas temporais que podem até não ser deles, aspas, dentro do perfil do filme, é assim que você tem que raciocinar, não no meu, e a aprender a desenvolver mais a mente, habilidades do ser, capacidades de lidar com essa realidade, desenvolvendo seres intermediários num campo de melhorar o mundo como um todo, né? Para isso teria que desenvolver a ética, o estilo mesmo da jornada do herói, desenvolver o ser em todos os seus aspectos, para que ele pudesse lidar com isso e não ir para o lado negro da força, e sim, como um Jedi, desenvolvendo a capacidade de lidar com habilidades e o fato de ser mais, eh, mais bem formatado a título de campo de visão e habilidades de realização do que os que não trabalham para isso. O filme teria ficado incrível sob esse ângulo, mas não deixa de ser interessante, então por isso que eu estou te colocando assim. Aí ele diz assim, o filme termina com algo como um discurso de um treinador. É um Wahlberg, na narração, que basicamente condena o filme desde a sua cena de abertura, porque ele, o ator principal, faz uma narrativa desde o começo, é uma coisa meio morta, né? Explicando tudo para nós, transformando esse conto heróico escasso em um fragmento mole de mito do herói. A morte não é o fim, diz ele. Né? Realmente, assim, a ideia era boa, o escritor pecou e o diretor junto com o escritor. Mas dentro disso eu queria discutir com vocês, então, de onde eles tiraram os conceitos, além da questão da esquizofrenia, eles tiraram a questão da transmigração das almas, que é um conceito dentro da doutrina filosófica, tem várias áreas, né, para você falar em transmigração de almas. Dentro da filosofia, ele supostamente é possível, mas não se tem certeza, que isso tenha vindo da Índia, né, transportada para o Egito. Então, a questão da transmigração de alma é um conceito filosófico ou religioso, como queira chamar isso, indo-ariano. Toda essa região indo-ariana, isso depois desceu para o Egito, onde provavelmente Pitágoras a importou para a Grécia. Então, o conceito da transmigração de alma foi trazido para a Grécia, desenvolvido através da ordem pitagórica, né? Os discípulos desse filósofo ensinavam ser possível uma mesma alma, depois de um período mais ou menos longo no Império dos Mortos, voltar a animar outros corpos de homens ou de animais, até que transcorra o tempo de sua purificação e possa retornar à fonte da vida. Então, isso é o que eles passavam. Tanto assim que se desenvolveu o conceito grego da metempsicose, que em filosofia se refere à transmigração da alma, especialmente sua reencarnação após a morte. Então, geralmente, esse conceito tirado da filosofia, então, antiga grega, que veio, como você viu, do Egito, provavelmente, depois ele foi recontextualizado por filósofos modernos como Arthur Schopenhauer, Kurt Gödel, e esse termo, então, transmigração, é que foi mais apropriado depois. Então, a palavra desempenha um papel proeminente no Ulisses de James Joyce e também está associado com Nietzsche, que eu já usei bastante isso, tanto com o formato pitagórico como de Nietzsche, dentro de aulas para os meus alunos. Então, outro termo, às vezes usado como sinônimo, é também a palingênese, que muito menos se remenciona. Então, não está claro como a doutrina surgiu na Grécia, né? Então, essas coisas podem ter tido outros caminhos, mas como é comum entre a origem indo-ariana, então, provavelmente veio de lá. Tem outra consideração também, que é a religião órfica, que sustentava esse conceito, apareceu pela primeira vez na Trácia, na fronteira nordeste
semi-bárbara. Disse que Orfeu, seu lendário fundador, ensinou que a alma e o corpo são unidos por um sistema compacto que se liga de maneira desigual a ambos. A alma é divina, imortal e aspira à liberdade, enquanto o corpo a mantém em grilhões como prisioneira. Então, eu digo sempre que existe uma filosofia perene, que é a filosofia fundamental, que já existia esse conceito, né, gnóstico antes do gnosticismo cristão. Então, o pessoal fala, isso é gnóstico cristão. Não, não, não. A gnóstica cristã saiu desses conceitos muito anteriores, né? Então, esses contos, mitos órficos, né, surgiram ao sul da Bulgária, onde a questão da serpente foi incorporada, essa visão da serpente como a consciência da terra, da matéria, e a visão superior, como as asas e o sol, né? Tudo isso veio, então, do que se chama Trácia, que é o sul da Bulgária, com encontro com a Grécia e depois aquela região lá que se tornou as terras romanas de Constantinopla, a Roma do Oriente se formou, o Império Romano do Oriente. Então isso tudo carregou essas informações, tanto assim que os templários, né, que estão envolvidos com a linha de continuidade disso, também carregavam esses mitos e essa visão gnóstica no seu fundamento, e não exatamente do jeito que contam as histórias, né, dos templários cristãos, da forma como se falava. Aí nesses mitos órficos, você tem que a morte dissolve aquele compacto, aquela fusão entre essas duas partes da alma e do corpo, né? Mas apenas para voltar a aprisionar a alma libertada depois de um curto período, pois a roda do nascimento gira inexoravelmente, que depois Nietzsche chamou isso do eterno retorno. Assim, a alma continua sua jornada, alterando entre uma existência separada e desenfreada e uma nova reencarnação ao redor do amplo círculo da necessidade, como a companheira de muitos corpos de homens e animais, que é o que se considerava. Então, tem uma discussão se Pitágoras realmente falava de reencarnação na forma de animais, mas o que talvez ele tenha querido dizer, que é o que faz mais sentido para mim, é que tanto você tem a forma de ascensão da consciência, como a queda da consciência. É nítido ver o que está acontecendo com a humanidade agora, que literalmente ela está se animalizando da pior forma, que tem animais mais bonzinhos, né? Então, quando a humanidade atinge estados maiores de consciência, que foram momentos, pitadas na linha do tempo da humanidade, momentos como o iluminismo, ou momentos como a filosofia grega, aonde você vê que a humanidade atingiu níveis maiores de consciência, esse pistão de subir consciência e baixar consciência, faz com que o homem se eleve em padrões supra-humanos, digamos assim, atingindo estágios de expansão, trazendo conectividades superiores àquilo que é apenas um corpo físico de origem material e animal. Por outro lado, também gera a queda, que é o fato de perder a consciência, levando para um estado mais animal, onde ele busca apenas os prazeres do lado sensorial e se torna uma pessoa preocupada com comer, dormir, no caso, trabalhar para pagar as contas, robotizado, sexo, padrão básico de sobrevivência e de nível sensorial de prazeres e acabou. Então, ele não busca o estado maior de consciência. Então, talvez o que eles quiseram dizer é algo mais para o lado da queda da consciência, e então como estados animais. Essa coisa de que se reencarnava num pássaro ou não, tudo isso é discutível e pode ter sido adicionado muito tempo depois como distorção do que quiseram dizer. Tudo isso é uma discussão. Aí, voltando aqui, continuando com os mitos órficos, né? Diz assim: a esses infelizes prisioneiros da vida física, Orfeu proclama mensagem de libertação
que eles permanecem necessitando da graça dos deuses redentores e de Dionísio, em particular, e os chama, que é Dioniso, mas às vezes também você vê escrito Dionísio, né? E os chama a se voltarem para os deuses pela piedade ascética da vida e da autopurificação. Quanto mais puras suas vidas, mais elevada será a sua próxima reencarnação, até que a alma tenha completado a ascensão em espiral do destino para viver para sempre como um Deus de quem vem. Então você vê que isso é algo que já estava lá no século 6 antes de Cristo, essas informações que depois foram aproveitadas para religiões e versões abrâmicas, seja a primeira, a segunda ou a terceira, que você já sabe quais são. Então, tal era o ensino do orfismo que apareceu na Grécia por volta do século 6 a.C. Organizou-se em mistérios públicos e privados em Eleusis, que era chamado de os Mistérios de Eleusis ou Jardim dos Eleusis, e em outros lugares, e produziu uma abundante literatura. Então se diz assim que o primeiro pensador grego, o qual considerou essa história da transmigração das almas, ou metempsicose, e que se menciona que foi, é o Ferécides de Círios, é um nome estranho, mas foi Pitágoras, que se diz ter sido seu aluno, e é o primeiro expoente filosófico a expandir isso. A gente nem sabe o que Pitágoras disse, imagina o Ferécides de Círios, mas tudo bem. Então, o que se diz realmente é que talvez Pitágoras tenha trazido isso da doutrina órfica da Elade, do Nordeste para a Magna Grécia e criando sociedades para a difusão, né? Então, essa doutrina órfica aí faz mais sentido e isso tudo foi incorporado dentro daquilo que se chama de graus pitagóricos. Então, diz a lenda que Zalmoxis e Pitágoras ensinaram metempsicose no século 6 a.C., possivelmente originada de monges indianos. Então, você tem várias fontes de origem, eu acho que tudo isso é possível e eles tinham isso em comum e juntaram as coisas. Então, outro ponto importante é que Platão pegou isso dos pitagóricos, né? Porque é uma longa história que eu conto isso ao longo dos cursos, a relação de Platão de um pouquinho de inveja frente aos pitagóricos, trazendo coisas deles e as revelando do jeitinho dele. Então, no mito escatológico que fecha a República de Platão, ele conta o mito como o filho de Armênio, milagrosamente, que voltou à vida no 12º dia após a morte e contou os segredos do outro mundo. Depois da morte, disse ele foi com outros para o lugar do julgamento e viu as almas retornando do céu, e prosseguiu com eles para o lugar onde escolheram novas vidas humanas e animais. Então, também se diz que Platão também falava, também essa é outra discussão. Após, então, a sua escolha de reencadernação, como eu falo, as almas bebem do rio Leto, ou Lete, ou Leto, né? E então, disparam como estrelas para o nascimento. Então é a tal da fagulha divina. Existem mitos e teorias para o mesmo efeito entre os diálogos de Fedro, Menon, Fédon, Timeu e Leis. Na visão de Platão, o número de almas foi fixado. O nascimento, portanto, nunca é a criação de uma alma, mas apenas uma transmigração de um corpo para o outro. Esse mesmo conceito também você encontra no catarismo dos cátaros, claro, né? O mito órfico que os cátaros tinham muito bem incorporado, da Occitânia também no século XII e criado no século XV. O movimento Rosa Cruz, rosacrucianista, também transmitiu uma doutrina ocultista de metempsicose e depois vocês conhecem, né? O espiritismo numa versão do gênero também. Então, vou falar agora desse mesmo conceito, com a sua diferença específica, dentro da Cabala judaica, e vou utilizar como referência a enciclopédia judaica, Jewish Encyclopedia.com, que vai estar aqui na referência para vocês. Então, vamos ver. A doutrina contava com tão poucos adeptos entre os judeus que, com exceção de Abraham ibn Daud, nenhum filósofo judeu até Hasdai Crescas sequer considerou necessário refutá-la.
Somente com a disseminação da Cabala, ela começou a se enraizar no judaísmo, então ganhou crentes mesmo entre os homens que eram pouco inclinados ao misticismo. Assim, pôde-se ver um homem como Judá ben Asher, o Asheri, discutindo a doutrina em uma carta a seu pai e se esforçando para colocá-la em uma base filosófica. Então, os cabalistas adotaram avidamente a doutrina por causa do vasto campo que ela oferecia às especulações místicas. Além disso, era quase um corolário necessário de seu sistema psicológico. É por isso que eles dizem que, às vezes, um rabino ele comporta várias almas. Então, eles dizem que esse ser, esse rabino, que assim se lembra de suas várias vidas, é exatamente a coisa do infinite, que obviamente foi tirado da cabala judaica, a ideia principal que o judaísmo domina Hollywood, isso não tem nenhuma dúvida, e toda a mitologia, o misticismo, todo sempre presente nos filmes, e daí que saiu a questão dele, o Ivan, ter várias almas de memória. E nesse caso aqui, no judaísmo eles consideram almas, como se fossem, cada alma fosse um ovinho dentro do próprio rabino, né? Então diz lá, a condição absoluta da alma é, segundo eles, o seu retorno, depois de desenvolver todas aquelas perfeições cujos germes estão eternamente implantados nela, a fonte infinita da qual emanou. Outro termo de vida deve, portanto, ser concedido àquelas almas que não cumpriram seu destino aqui embaixo e não foram suficientemente purificadas para o estado de reencontro com a causa primordial. Portanto, se a alma, em sua primeira assunção de um corpo humano e permanência na Terra, falha em adquirir aquela experiência pela qual desceu do céu e se torna contaminada por aquilo que é poluente, ela deve habitar um corpo até que seja capaz de ascender em um estado purificado por meio de repetidas tentativas. Então, você vê que, no caso, algumas doutrinas chamadas de cabalas, no caso do Isaac Luria, né, você tem uma coisa surgindo por volta do século X e XI, então você vê que isso tudo foi trazido de uma anterioridade. Eles simplesmente adotaram algo que era de filosofias anteriores, como é comum no judaísmo, em suas versões, tudo pertenceu a outros que eles foram alterando, utilizando e apresentando depois como se fosse criação deles, só que não, né? Então essa é a teoria do Zohar, que diz: todas as almas estão sujeitas à transmigração e os homens não conhecem os caminhos do santo, bendito seja ele. Eles não sabem que são trazidos perante o tribunal antes de entrarem para este mundo e depois de deixá-lo. Eles são ignorantes das muitas transmigrações e provações secretas que eles têm que passar, e do número de almas e espíritos que entram nesse mundo e que não retornam ao palácio do Rei Celestial. Então, o Zohar ainda diz: os homens não sabem como as almas giram como uma pedra que se é atirada de uma funda, mas está próximo o tempo em que esses mistérios serão revelados. Isso é clássico, né? Deixa sempre com aquela coisa do mistério. Essa parte é muito interessante e, infelizmente, não dá para explicar isso aqui para vocês, mas eu explico a história do Tikkun Olam, né? Que é a questão de retificação do mundo através da punição e, digamos, ao sofrimento total da humanidade. Então, essa história do Tikkun Olam é exatamente o nosso querido filme dos Avengers, aonde o Thanos estala o dedinho e faz o quê? A punição com a retificação. Então a humanidade pecou, ela é levada a pecar, ou então ela, que é o caso de Isaac Luria, o conceito dele, a levar a humanidade para pecar, para, através do pecado, ela poder atingir a redenção. Mas para atingir a redenção, ela tem que ser retificada. Eu estou falando isso para você porque tem tudo a ver com o que está acontecendo agora, porque o que está acontecendo com a humanidade agora é tudo uma manipulação dentro desse conceito místico, ok? Então, como Orígenes e outros padres da igreja, os cabalistas usaram como principal argumento a favor da doutrina dessa transmigração de alma a justiça de Deus. Mas,
Para a crença na metempsicose, eles sustentavam a questão de por que Deus frequentemente permite que os ímpios levem uma vida feliz, enquanto os muito justos são miseráveis, e isso então seria irrespondível. Então, também infligir dor aos filhos seria um ato de crueldade, a menos que fosse imposto como punição pelo pecado cometido pela alma em um estado anterior. Então, você vê que isso até tem os japoneses, quando você vê lá as dinastias japonesas, o sobrenome, você vê que as pessoas consideram mais nobre ou menos nobre a pessoa pelo sobrenome, porque o sobrenome está ligado a famílias consideradas que serão menos ímpias e mais corretas, né? E que atingiram graus maiores dentro de poder nos grupos, enquanto que outros que foram punidos em um passado tipo século 14, 15, eles eram então, até hoje, os descendentes deles, com aquele sobrenome, são considerados seres de um sistema inferior. Isso é o Japão atual, você tem isso na Índia até hoje. Mas então você vê que é um conceito realmente que veio do indo-ariano e foi trazido depois, incorporado depois pelos judeus. Uma parte interessante aqui da doutrina cabalística do Isaac Luria diz assim: sobre a doutrina da metempsicose, né, que é o termo, se baseava o sistema psicológico da cabala prática, inaugurado pelos cabalistas da escola de Luria. Segundo eles, todas as almas destinadas à raça humana foram criadas juntamente com os vários órgãos de Adão. Então, isso tem a ver com o hinduísmo, tem a ver com mitologia grega, onde Deus Atena sai da cabeça de Zeus, então ela é mais importante, inteligente, Deus da guerra. No hinduísmo, saiu da coxa, saiu da perna, saiu da cabeça, é a mesma coisa. Então, a escola de Isaac Luria adotou a mesma coisa, né? Tudo de um passado e põe uma cara de novo. Aí diz lá, como existem órgãos superiores e inferiores, isso é Luria, também existem almas superiores e inferiores, de acordo com os órgãos com os quais estão respectivamente acoplados. Assim existem almas do cérebro, dos olhos, da cabeça de Adão. E assim eles justificam grupos de almas mais elevados e com maiores direitos do que grupos de almas com menos direitos. Então, isso depois, se você juntar a Cabala com o Talmud, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Isso está em outras aulas que eu tenho dado em cursos. Então, cada alma humana é uma centelha de Adão, diz lá. O primeiro pecado do primeiro homem causou confusão entre as várias classes de alma, de modo que mesmo a alma mais pura recebeu uma mistura do mal. Esse estado de confusão, que dá um impulso contínuo para o mal, cessará com a chegada do Messias, que estabelecerá o sistema moral do mundo em uma nova base. Então, nós estamos aqui. Essa é a questão que está sendo utilizada filosoficamente, movimentando a realidade onde nós estamos, né? Considerando essa mistura do mal, a humanidade deve ser retificada para que nesse processo as fagulhas de luz sejam resgatadas e o Messias possa aparecer. E diz lá, até então a alma do homem, por causa de suas deficiências, não pode retornar à sua fonte, devendo vagar não apenas pelos corpos dos homens, mas também pelas coisas inanimadas. Se as boas ações de um homem superam as más, sua alma passa para um corpo humano. Caso contrário, no de um animal. Então, com aquela história de Jesus expulsou os espíritos para os porcos, né? Isso tudo tem a ver com todo esse conceito que no caso da Cabala depois foi incorporando, e que isso aqui é bem depois, apenas foi dando uma nova cara, né? Aqui é interessante que é a história de um homem com duas almas ou mais. Então diz lá, a impregnação de almas.
Então, um desenvolvimento bastante novo da doutrina da metempsicose foi a teoria da impregnação das almas, proposta pelos cabalistas da escola de Lúria. Então, como eu falei para vocês, isso aqui é bem já no nosso tempo. De acordo com essa teoria, uma alma purificada que negligenciou alguns deveres religiosos na Terra deve retornar à vida terrena e se unir à alma de um homem vivo a fim de compensar tal negligência. Então, com o mesmo corpo, com uma alma específica, acaba adquirindo uma outra alma. Deve ficar num conflito daquilo que se chama, e aí tem a ver com o filme, né? Com a história de esquizofrenia. Além disso, a alma de um homem liberto do pecado aparece novamente na Terra para sustentar uma alma fraca, incapaz de sua tarefa. Que foi mais ou menos o que aconteceu no filme, daqui que tiraram a ideia. Era uma alma fraca, incapaz de sua tarefa, o pobre do Evan, que estava perdido nessas memórias. Então, de repente, ele reconecta na sua alma nova que lhe dá aquela força. Então, a ideia do ovo, aquele ovo que ele carrega dentro dele lá, que eu não vou contar muita história do filme, não vou contar essa, porque o meu foco é outro, tem a ver com essa ideia, o ovo fundamental, o ovo que é a história da alma que incorpora no próprio ser, ele trazendo mais, ele é o que carrega os ovos. Cadê o ridículo isso, mas cada ovo é uma forma de alma. No caso, o ovo que eles procuram carregava todas as almas, né? E isso faria com que esse sistema inverso, quando liberado no equipamento que eles queriam, destruiria finalmente todas essas almas, que não era o ovo que fazia sozinho, sim ele inserido em um equipamento lá, uma arma mortal. Esse pedacinho eu achei interessante e quero colocar para vocês. Diz lá que essa história de vacina, isso aqui é tão interessante. Então lá, cada homem, de acordo com a cabala prática, traz na testa uma marca pela qual se pode reconhecer a natureza da alma, a que grau e classe ela pertence, a relação existente entre ele e o mundo superior, as transmigrações que já realizou, os meios pelos quais pode contribuir para o estabelecimento do novo sistema moral no mundo, quando o Messias vier, como pode ser libertado de influências demoníacas e qual a alma ele deve ser unido a fim de ser purificado. Se você não entendeu a alegoria, né? É porque você não está entendendo o que está acontecendo com a humanidade, e isso eu explico nos cursos, por exemplo, Reset, o grande reinício de nossas vidas. Então, aquele que deseja determinar a qual dos 4 mundos sua alma pertence, deve fechar os olhos e fixar seu pensamento nas 4 letras do nome inefável, aquele YHVH. Se a cor que ele contempla é um branco muito brilhante e cintilante, sua alma procedeu do mundo da emanação. Se um mundo branco comum, daquele de ideias criativas, se vermelho, daquele de formação criativa, e se verde, da matéria criativa. Se você olhar bem, os filmes hoje estão mostrando direto essas cores brancas, luz, vermelha e verde, que é o que está permanecendo constante nas paletas de cores dos filmes. Então, se isso aqui eu quis colocar de propósito, não só de filmes, até como marcas de roupa, exibição, você vê vermelho e verde em grande proporção e luz que surge desse vermelho e verde. Então, não é à toa que isso aqui está sendo tirado da cabala, porque eles estão considerando que estamos nesse momento de retificação para a chegada do Messias. Então é isso, pessoal. Eu trouxe mais coisas com relação ao filme, porque para variar um pouco, eu sempre sei e busco aquilo que está por debaixo do filme. E o aspecto mais importante que eu queria deixar para vocês, esse é o mais importante de todos, é o descarte da importância de uma vida, que constantemente está sendo colocado nos filmes. Ah, morreu, não tem problema, você vai renascer. Ah, não tem problema, faz um upload. Ah, não tem, depende do filme, né? Ah, não tem problema, troca de capa, né? Então, assim, o que se está fazendo, acima de qualquer coisa, é um condicionamento
em relação ao desprezo pela vida e a sua importância. Já que você não morre, já que você vai renascer, não tem importância, seja louco, doido, né? Ou se jogue de cabeça nas coisas sem usar o mundo de racionalidade. Cada vida é extremamente importante, ela é sagrada, ela tem que ser respeitada. Então, respeitando a vida do outro, e isso é fundamental, trazendo o processo harmônico para o máximo melhor possível de nossa existência. Então, o que estão fazendo e sempre fizeram na história da humanidade é levar a humanidade, o homem, matar o próprio homem, porque isso é uma condição, é uma condução da humanidade para o caos, porque aqueles que comandam essa realidade, eles se eles têm vantagens com isso. Então, quem faz o serviço para eles é a humanidade. Então, a humanidade cega, conduzida e dividida para entrar em choque de uns contra os outros. E assim, aqueles que estão em cima manipulando isso estão sempre rindo, utilizando a cegueira da humanidade frente a esse padrão. E além disso tudo, o mais importante é entender como estamos sendo condicionados a não dar valor à vida. Veja o caso do aborto, veja como estão sendo levados nos filmes essas considerações. Então, eu queria que você abrisse o olho. E tudo isso que eu falei foi para trazer para você um banco de informações que pudesse acender uma chama em você e te levar para um mundo um pouco mais consciente, ético e moral em relação à humanidade como um todo e o relacionamento de uns com os outros, ok? Então, é um recado de união e de valor humano maior. Se nós tivéssemos isso conscientemente, nós teríamos um mundo bastante melhor. Então é isso aí, pessoal. Um abraço para vocês. Até o próximo.